Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já há algum tempo que eu não publicava aqui nada, então hoje trago as leituras de maio e de junho. Não são muitas, que eu não tenho conseguido ler assim muita coisa, mas foram leituras bastante boas. Fiquem para ver. Então, eu vou começar por falar de duas leituras que fiz de autores espanhóis para o projeto da Ana Lopes de maio de ler literatura espanhola. A hashtag é Maio AG Espanhol. A primeira dessas leituras foi A Memória da Árvore, de Tina Valles, que é este livrinho aqui, que eu tinha feito falar maravilhas e conta a história de um neto e do seu avô. Aliás, pela capa dá para perceber que estão aqui, um menino e um senhor assim idoso. Na capa diz a história mágica e eterna de uma criança que ajuda o avô a lutar contra a perda de memória. E era isto que eu sabia sobre a história. Eu pensei, estou lá, terceira idade, crianças, relações fofinhas com avós, certeza que vou adorar. Eu gostei que ver desta história, mas ficou aquém das minhas expectativas. As minhas expectativas estavam lá em cima, estavam mesmo. Eu achei que ia ter aqui uma grande história, mas na realidade é uma história muito simples, com pouco desenvolvimento, que passa essencialmente por laços familiares. Um neto que é filho único, vive com o pai e com a mãe, e de um momento para o outro vê os avós mudarem-se para a casa dele. E apesar de ele gostar muito dos avós, em particular do avô, isso não o deixa particularmente feliz, porque ele percebe-se, apesar da sua tenridade e apesar de toda a gente lhe esconder, os adultos lhe esconderem a verdade, ele vai-se apercebendo de tal e qualquer coisa com o avô que não bate muito certo. O avô, numa fase inicial, ia buscá-lo à escola e levava-lhe uma sandes, e ele adorava vir pelo caminho com o avô, mas depois isso deixa de acontecer, ninguém lhe explica porquê. Mas ele percebe-se que a mãe e a avó andam ali num burburinho e ninguém lhe quer contar nada. Enfim, ele acaba por perceber que não há propriamente motivos para estar feliz, e nós sentimos essa tristeza da criança por o seu avô querido do coração estar a perder as suas faculdades. Mas a história não vai muito além disso. Há aqui uma história relacionada com uma árvore, que é com um salgueiro, se não estou em erro. E o neto quer muito que o avô lhe conte a história do salgueiro, pelo menos criou-se expectativas em mim relativamente a esta história, mas depois, quando finalmente se revela, achei que não era nada assim de especial. Daí a memória da árvore. Eu não consegui que me tocasse tanto quanto eu gostaria que me tivesse tocado. Foi uma boa leitura, lê-se super bem, mas a gráfica é dentro deste género. Lê-se super bem. E é uma história muito querida e muito válida. Para mim ficou-se nas 3 estrelas. Para terem uma ideia de como é que é esta criança, a sua mentalidade e a forma como ela conta a história, diz assim logo numa fase inicial da obra. A casa dos avós. No dia seguinte, eu tinha montes de perguntas sobre a mudança e não sei porque é que não as quis fazer à minha mãe. Esperei para ficar sozinho com o meu pai. Mas vamos passar o verão em Vila Verde como sempre? Não. Vila Verde é a terra dos avós. Vamos ver. Vamos ver quer dizer não, é isso? Se calhar. Papá! Ian, filho, acho que não. Ian, filho, desativa-me. Faz-me sempre ficar calado. Ian, filho, é um sinal de stop, já chega. Até hoje nunca passei um Ian, filho. Não fiz mais perguntas, não queria mais respostas. E a obra passa muito por isto. Ele vai-se apercebendo que há ali coisas que ninguém lhe quer contar, ele quer saber, mas ao mesmo tempo tem receio de fazer perguntas, porque ele entende que não é suposto fazê-las e acha que não vai querer saber as respostas, enfim. É muito isto, é uma história muito ternurenta, muito válida, que foi uma leitura ok. Segunda leitura para o projeto da Ana Lopes, ler literatura espanhola. Esta sim encheu-me completamente as medidas. Eu já recomendei à Dora Silva, espero que ela leia em breve. Esta foi uma recomendação que eu vi no canal da Tita, O Prazer das Coisas. Esta obra e mais uma chamada Filho, do mesmo autora. Portanto, Mãe, de Alejandro Palomas.
a capa não lhe faz justiça, ok? Ignorem a capa, não... Quer dizer, uma capa não aquece nem arrefece, mas eu acho que esta obra merecia uma capa mais rica. Nós temos aqui uma história de uma mãe, temos, mas no fundo é uma história de uma família. Temos uma mãe, a Amália, de 65 anos, é uma senhora já com muita história de vida, que no início da história ela está em processo de divórcio, de um marido que nós percebemos, sem que nos seja contado detalhes, mas que nós percebemos que ele foi um péssimo marido, um péssimo pai para os 3 filhos, os filhos já são adultos, são 2 mulheres e um homem, e a história é narrada pelo filho. Eu conto a história da mãe, das irmãs, do tio, e acaba por dizer certas coisas que nós vamos percebendo que o pai não era boa peça, não era boa pessoa, e ao longo da história o pai já está afastado da vida de todos eles. Portanto, o pai não mantém sequer relação com os filhos, quanto mais com a mulher. Enfim, tudo muito triste a esse nível. Mas nós temos aqui uma história em que cada uma destas personagens tem muito a contar. E tem uma história de vida... Podia ser a história de qualquer um de nós. São personagens com bagagem, com as suas dores, com as suas crises, com os seus problemas, com os seus contratempos. E nós vamos conhecendo a história de cada um deles, do filho, que nos narra a história da sua família, de cada uma das irmãs, da mãe. Vamos percebendo coisas do pai, apesar do pai não fazer... não ser uma personagem da história, ele não está presente. E até do tio, que é o irmão da mãe, que ele é toda uma personagem também. E a mãe também é toda uma personagem. Ela tem as suas dores, ela passou as passinhas do Algarve naquele casamento para criar os filhos, mas é uma personagem muito caricata, muito engraçada, e tem aqui momentos muito tocantes. É uma história que nos toca muito porque os problemas destas personagens são muito reais e são duros. Conseguimos sentir empatia para com eles e torcer para que as coisas se resolvam e melhorem e estas personagens consigam encontrar a felicidade, mas ao mesmo tempo temos aqui momentos que são de chorar a rir. Literalmente, eu chorei a rir em certas situações. Há aqui o narrar de um episódio em que uma das irmãs, a irmã que me parece ser assim mais inocentezinha, apesar de ter muita dor em cima, e a história dessa irmã também é extraordinária, a forma como está narrado é top. Esta irmã vai cortar o cabelo e o que eles gozam com o corte de cabelo da irmã, ouçam, eu chorei a rir, eu voltei atrás, eu voltei a ler, eu contei esse excerto a uma pessoa que estava presente comigo naquele momento e eu continuava-me a rir, feita louca. É muito, muito bom. É uma história muito bem estruturada, muito bem pensada. O meu raciocínio enquanto estava a ler foi: o autor deu-se ao trabalho de realmente pensar bem todas estas personagens, porque isto não é fruto do acaso, isto não é uma inspiração escrever uma obra destas. Está aqui, deu uma sensação que está aqui muito trabalho e está aqui um trabalho muito bem conseguido. Ok? Portanto, recomendo o Mãe de Alejandro Palomas, sem reservas. Toda a gente gosta de uma grande história, com personagens bem exploradas, personagens muito ricas e uma escrita com muita maturidade. Depois, vou falar de um audiobook. Eu não tenho andado a ouvir muitos audiobooks este ano, mas eu ouvi um audiobook da Sally Hepworth, chamado The Good Sister, que tem tradução para português, que é A Boa Irmã. Eu vou deixar aqui a capa. A Boa Irmã é uma espécie de um thriller. Eu digo uma espécie porque, para quem gosta de thrillers e para quem lê muitos thrillers, é capaz de achar que é assim um bocado fraquinho, enquanto categoria de thriller, não é enquanto obra no seu geral. Mas na categoria de thriller é capaz de ser um bocado fraquinho. Portanto, será ali um romance, meio thriller. Nós temos aqui 2 irmãs que são criadas pela mãe. E durante uma boa parte da história, esta mãe é-nos apresentada como abusiva para com as filhas. Há uma filha que tem diabetes e ela deixa a filha... Gosta de castigar as filhas, coisinhas minúsculas que elas supostamente fizeram. Gosta de as castigar e esta filha com diabetes é fácil de castigar, privando-a de alimentos e de bebida. Passa a noite inteira fechada no quarto,
de castigo, acorda já toda a tremelicar e a mãe basicamente lhe diz: espero que tenhas aprendido a lição, coisas assim. Portanto, passa-nos a ideia de que existe aqui uma mãe muito abusiva e depois nós sabemos a história que está para trás, da infância delas, sabemos que há um segredo entre estas duas irmãs, de algo muito grave que supostamente uma delas provocou e a outra guarda o segredo da irmã. E depois temos duas irmãs que uma é casada, tem uma vida aparentemente normal, e acaba por ser o apoio, o suporte emocional para uma irmã que aparenta ser mais frágil, mais dependente a nível emocional, a nível psicológico. Uma irmã que sente que precisa da... Eu não sei se a outra... Eu acho que elas são gêmeas. Acho que não há uma mais velha que outra, eu acho que elas são gêmeas. Uma irmã mais resguardada, que nota-se que tem ali qualquer condição médica que a torna mais frágil, mais dependente, embora não nos seja dado nunca um nome. Ela não gosta de movimento, de barulhos, de luzes, fica ali às vezes um bocadinho atordoada, baralhada. Ela trabalha numa biblioteca e gosta ali do silêncio, da sua paz, não tanto de interagir com as pessoas. E por todas as características que ela tem, acaba por ser um alvo fácil para quem lhe quiser fazer mal. Então vai-nos sendo apresentado estas duas irmãs e nós ficamos sempre na dúvida quem é a irmã boa e a irmã má. Quem é que está... Ouvimos duas versões da mesma história. Quem é que está a dizer a verdade? Quem é que está a manipular as coisas? É uma história muito interessante, que eu gostei muito de acompanhar. Me agarrou do princípio ao fim. Não é assim uma história uau, extremamente bem pensada e estruturada. Nós conseguimos perceber o que é que se está a passar. Pelo menos eu consegui e eu não faço um esforço para perceber exatamente o que é que está por trás. Gosto de ser surpreendida conforme vou lendo, mas eu consegui perceber o que é que ali estava e exatamente quem era boa, quem é que não era assim tão boa, quem é que estava a fingir, quem é que, não é? Mas mesmo assim foi uma leitura muito boa, muito prazerosa. Fiquei com vontade de continuar a ler coisas da autora e na Feira do Livro este ano eu comprei um livro da mesma autora que já queria ler há algum tempo, que é Uma Mãe Como Tu, certo? Uma Mãe Como Tu, no original A Mother's Promise. E pronto, foi uma excelente experiência de leitura com Sally Hepworth. Depois, as restantes leituras que eu aqui tenho são leituras de autores portugueses. Naufrágio, do João Tordo. Eu gostei muito desta obra, embora eu acho que pela personagem principal em si, pela história em si, se calhar não seria história para não me dizer muito, porque eu não me identifiquei minimamente com esta personagem, mas eu gostei muito da escrita e gostei da história em si. Nós temos aqui um escritor, já com uma idade avançada, que já não escreve, já não publica há imenso tempo. Ele está perdido na vida, está caído em desgraça, apesar de ter sido em tempos um sucesso de vendas. Ele é acusado a certa altura de ter abusado de uma mulher, entretanto aparecem várias mulheres, e ele nunca se quer defender. E nós vamos acompanhando a história, a decadência deste homem, que depois adoece, acaba por perder tudo. Mas eu acho que o facto de ele nunca ter dito: não, eu não fiz nada, eu sou um santo, eu sempre os tratei super bem, foi tudo consensual, etc, etc. Eu acho que o facto de ele não fazer isso, acho que nos aproxima deste personagem, em vez de o tornar assim um ser nojento, asqueroso e repugnante, o que seria terrível para um personagem principal e o foco de toda esta história. De uma forma geral, foi uma muito boa leitura, embora eu tenha achado houve ali certas passagens que eu achei um bocadinho irreal, porque nós sabemos que os escritores em Portugal, mesmo que sejam sucesso de vendas, não são propriamente reconhecidos quando passam na rua. As pessoas não pensam: ai, aquele escritor que é acusado de abusar não sei de quem, aquele escritor que eu gostava muito de ler e agora já é assim, já é assado. Eu acho que os escritores não são propriamente figuras públicas, de uma forma geral, não são figuras públicas ao ponto de serem reconhecidas desta maneira porque entraram num restaurante e as pessoas sabem quem ele é. E acontece várias situações dessas com este escritor, porque ele não quer ser reconhecido, porque está acusado de abusar de certas ex-namoradas. Ele não quer ser reconhecido por ninguém e as pessoas
parece que a torto e a direito o reconhecem e sabem que ele escreveu várias obras e até leram essas obras e, enfim, achei essa parte bastante irreal, mas de resto é engraçado um escritor escrever sobre o outro escritor caído em desgraça por ter feito coisas que não deveria. O papel da editora nisto tudo é engraçado, gostei muito de ler e achei bastante oportuno que logo no início a obra diga: este livro é uma obra de ficção, não representa, manifesta ou defende qualquer opinião do autor acerca dos temas nele abordados. Está justificado porque este personagem tem muito que se lhe diga. Depois dei continuidade à leitura da série da Paula Lobato de Faria, que é uma trilogia, que inicia com a obra Imaculada, que eu já li e já fiz vídeo de opinião. No meu vídeo 4 livros sobre ditadura em Portugal inclui essa obra, o Imaculada, e continuamos com o Tundavala. No Imaculada passa-se nos anos 50 em Portugal, ditadura, e nós somos apresentados à família Correia, em particular à filha Cristiana, que se apaixona por um homem lusodescendente, o Nils, que faz parte da resistência. Ele trabalha de forma anónima para deitar abaixo o regime ditatorial em que Portugal está, em que Portugal vive, e por esse motivo acaba por se ver metido em vários apuros. O romance deles não é nada bem visto pela família dela e ainda por cima ela tem namorado e está noiva. E nós vamos acompanhando essa história e é muito interessante conhecer lá a história da Cristiana com o Nils. O Nils e o tio dele, o tio também faz parte da resistência, aquela relação mais o irmão da Cristiana, os segredos que ele tem, a relação com a prima, que não deveria existir. O próprio irmão também está noivo de uma menina de bem, não é? Porque isto é uma família com posses e eles praticamente escolhem com quem é que os filhos devem casar, não é? Todo aquele enredo, todas aquelas personagens, todas aquelas histórias e aqueles segredos foram bastante interessantes e eu gostei muito de ler o Imaculada. Com este Tundavala, eu não entrei tão bem na história. Isto começa nos anos 60, 1966, parece-me, mas vai acabar já nos anos 70. Eu achei esta história mais dispersa. Nós temos a Cristiana já passado muitos anos, casada, com filhos, e ela acaba por descobrir certas coisas, porque ela é muito inocentezinha, e ela própria tem noção que não tem grandes conhecimentos de vida, porque foi sempre muito protegida, proibida de estudar, e ela própria quer saber mais, mas não sabe, mas está ali numa redoma de vidro, e só passado muitos anos de casamento com um homem com quem ela não queria propriamente casar, mas ela acaba por fazer vontade à família, que ela acaba por descobrir muitas coisas sobre o marido, mas são coisas que nós leitores já sabíamos. Então não teve aquele impacto em mim enquanto leitora descobrir certas coisas. Vamos conhecendo um pouquinho também mais da história do Nils. Passado muitos anos ele continua a lembrar-se da Cristiana e do brevíssimo romance que teve com ela. Mas lá está, não me senti tão envolvida nesta história e não sei se vou ler o Liberdade, que é o terceiro livro que conclui esta trilogia. Nós temos aqui o salazarismo assim por um fio. Portanto, a parte histórica é interessante, é bastante relevante, mas as personagens e a forma como as coisas se desenvolvem, eu achei tudo muito fragmentado. A história da prima, agora vem um bocadinho da história da prima, agora vem um bocadinho da história do Nils, agora vem um bocadinho da Cristiana, e acho que aquilo não... O bolo não ficou bem... A massa não ficou bem batida para tudo se unir, entende? Foi um bocadinho o que eu senti. Eu li esta obra para o projeto da Fátima Literatuga, que consistia em ler literatura portuguesa durante o mês de junho, e também o Lusitano Autores, eu tenho que estar a olhar para a minha cábula com os hashtags, Lusitano Autores, que é o projeto da Silvéria com o João do Instagram Na Cama com os Livros, que dura durante o mês de junho, e julho consiste em ler literatura portuguesa de autores contemporâneos.
vivos. Enquanto que o da Fátima, vivos ou mortos, é a literatura portuguesa de uma forma geral. Pronto, esta obra foi lida no âmbito desses dois projetos. E por fim, finalmente, eu já queria ler, começar os diários de José Saramago, os Cadernos de Lanzarote, há tanto tempo. E peguei finalmente neste Cadernos de Lanzarote 1, mas eu quero ler os outros todos. São diários, não é? São os diários de José Saramago, em que ele fala dos livros que já leu, dos livros que já escreveu, fala de uns quantos livros, em termos do impacto que continua a ter na vida dele, porque leitores abordaram-no para falar sobre esses livros, recebeu cartas de leitores a falar sobre essas obras. Fala dos convites que ele recebe para participar em entrevistas, em eventos literários, se ele aceita ou não aceita as reflexões dele, quando ele aceita ou dá a entender que vai, mas depois não lhe apetece nada e ele a pensar como é que eu agora vou dizer que não, se já disse que sim. Coisas assim, é muito engraçado, eu gostei muito de ler isto. Quando ele escreve este diário, este caderno, ele está no iniciozinho do processo de escrita da obra, das que eu li de José Saramago, foi a primeira que eu li, continua a ser a minha favorita, que é o Ensaio sobre a Cegueira. Ele estava mesmo no iniciozinho da escrita dessa obra, e faz aqui várias reflexões que fez assim, mas depois voltou atrás e emendou e vai abordar a coisa de outra maneira. Então esse processo todo de escrita e a rotina dele, o dia-a-dia dele, quem é que ele recebe em casa, a correspondência, onde é que ele vai, para onde é que ele viaja. Ele viajava imenso e recebia imensos convites para ir a muitos sítios, não é? Eu achei particularmente interessante, gostei mesmo muito e tenciono ler os Cadernos de Lanzarote 2, 3, 4, 5. E é isso. E este também se insere no... Eu acho que também se insere no projeto da Fátima. Acho que ainda li durante o mês de... Sim, exatamente, durante o mês de junho. Ainda se insere no projeto da Fátima, do canal Abriu o Livro. E foram estas poucas, mas leituras destes últimos 2 meses, as leituras do mês de julho. E depois deixo-te para um próximo vídeo. Já sabem como é que funciona, o campo dos comentários está aberto para vocês falarem comigo por aí, falem das vossas leituras, se conhecem alguma destas obras e se gostam, e nós vemos num próximo vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não o fizeram e ativarem o sino das notificações para serem notificados de novos vídeos, para não vos escapar nada. Beijinhos, nós vemos no próximo vídeo. Até lá. Boas leituras!